Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Nós estamos prontos a iniciar mais uma transmissão do culto que ofertamos a Deus, culto de louvor, de adoração, neste estudo bíblico que todas as quintas-feiras nós realizamos para a glória do Senhor. Eu quero iniciar essa nossa transmissão fazendo uma leitura no livro de Daniel, capítulo 4. Daniel, o capítulo 4, os versos de 28 a 33. Capítulo 4 de Daniel, versos de 28 a 33. Passamos então à leitura. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a sua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. Seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Isto aconteceu porque Nabucodonosor acreditou que a sua grandiosidade era devido à sua própria pessoa. E ele se exaltou sem exaltar a Deus, sem reconhecer a grandiosidade de Deus, sem reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E no verso 30 ele diz assim: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Toda honra, toda glória é do Senhor. Todo poder é do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Reconhecendo que todo poder, toda honra, toda glória, toda majestade é única e exclusivamente do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar pedindo a Deus a sua bênção para este trabalho, este culto, esta devoção que a Ele prestamos nesta hora. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós te rogamos que sejas propício a nós e nos abençoe, de maneira que possamos prestar-te um culto
em gratidão, louvor, honra a Ti, ó Deus, que só o Senhor é quem merece. Nesse momento nós nos curvamos diante de Ti, Te glorificamos, Te exaltamos, reconhecendo, ó Deus, que nada somos diante de Ti, mas o Senhor misericordioso que é e como é, tem aceitado o nosso culto. Nós rogamos que aceite mais uma vez esse preito de gratidão, este culto de adoração que Te prestamos no nome de Jesus, o Teu Filho, hoje e sempre. Amém. Ainda no capítulo 4 de Daniel, nós lemos até o verso 33. Agora vamos ver do 34 ao 37. Nós vimos que todo louvor, que toda honra, todo poder, toda honra deve ser dirigida a Deus e todo poder é de Deus. Ele é Senhor de toda glória. Nós estamos aqui para adorá-lo. Agora, do verso 34 em diante, nós vemos Nabucodonosor, conforme a profecia do Senhor, vemos a sua restauração. Diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. O resultado do reconhecimento de Nabucodonosor foi louvar e exaltar a Deus e glorificá-lo. Essa é uma prática correta, uma consequência natural daquele que reconhece a majestade e a soberania de Deus. Não há outra coisa a fazer a não ser louvar o seu santo e excelso nome. Nós vamos agora, se você tem aí o seu inário, nós vamos cantar o hino de número 120 do inário. Se você puder acompanhar. Salvador, somente a tua voz.
nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, ligado seja aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Amém. E este hino está totalmente de acordo com o texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo 2. O verso de número 8. O texto diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Logo no início do capítulo 2, Paulo escreve a Timóteo, exortando a que se fizessem orações por todos os homens, pelos reis, pelas autoridades. Isso é bom e agradável diante de Deus. Que sejamos intercessores. Nós queremos, nesse momento, agradecer a Deus e pedir aos irmãos que continuem a orar pela Norma, pelo seu restabelecimento. Ela já está em casa, chegou hoje à tarde. A cirurgia correu bem, ela está recuperando e, enfim, nós louvamos e agradecemos a Deus, mas pedimos que os irmãos continuem a interceder por nós, não é? Afinal de contas, aqui em casa somos só nós dois, não é? Um é arrimo do outro. Mas estamos cuidando com muito carinho, muito amor e com certeza tudo correrá bem. Mas eu quero também pedir pelo pai da Fátima, né? Quero pedir também além daqueles pedidos que nós temos feito, por um amigo nosso, lá da igreja de Alcântara, filho do nosso irmão falecido, Munilés, o nome dele é Márcio. Ele está gravemente enfermo com a Covid, situação dele muito crítica, um moço novo ainda, talvez aí uns 45 anos, acho que não é muito mais do que isso, talvez 47 por aí, jovem ainda. Talvez nem isso, talvez tenha bem menos. Eu não sei exatamente a idade dele. Nós também temos o filho do falecido pastor, me falhou aqui o nome dele agora, Sebastião, pastor Sebastião. Ele esteve conosco um pouco antes do falecimento dele, o pai, né, Sebastião, e agora ele tem um filho, Eliezer, ou Eliezer, parece,
né, que está enfermo também. Parece-me que teve um AVC, acho que alguma coisa assim. Vamos orar por ele, né? A nossa irmã Aparecida pede também por um vizinho que está enfermo. Vamos continuar orando em favor do nosso irmão Diácono Jairo. Vamos agradecer a vida do Diácono Marcelo Júnior, né? E a nossa irmã Cleni continua pedindo por seu pai, sua mãe, seus enfermos. Eu já mencionei aqui a Fátima, né? O seu Heraldo já está em casa. Esteve enfermo, esteve na UPA, mas ele está com pneumonia. Nós pedimos que os irmãos continuem orando. O nosso irmão Gleiber pede por sua sogra, mãe da Ana, dona Nessi, né? E o nosso irmão Diácono Manuel Coelho continua pedindo que oremos por sua cirurgia na vista. Ele mora lá em Paraty. A irmã Maria Luísa agradece a recuperação da sobrinha Vanessa, mas também comunica que um outro sobrinho dela, eu tinha notado aqui, mas eu não estou achando aqui, um outro sobrinho que está também com Covid, né? E ela pede por ele. Eu vou lembrar o nome, tá? Mas a Vanessa está bem recuperada. A irmã Lenilda pede por sua saúde e pelo irmão João Damasceno e também pelo Ney. Eu tive notícia que o pai do Nisquier, o Manuel, né? Ele teve um problema também, não sei se foi arritmia, não sei o que foi, mas relacionado à parte cardíaca. Vamos continuar orando por ele. É o avô da Lorena também, né? Eu sou o avô e o Manuel também. Os dois vovôs aí. Então, o presbítero Clay pede que continuemos orando em favor do pastor Fausto, também da sua mãe. E nós também queremos registrar que o presbítero Pereira e Dona Ofélia estão enfermos, já estão com a idade bem avançada. De vez em quando a Vani está ali dando assistência, mas as notícias que eu tenho é de que eles estão bem adoentados. O presbítero Pereira está assim muito abatido, né? E não é para menos. O pastor Fausto está entubado e a notícia que eu tenho é que o quadro dele agravou-se muito, sabe? O pastor Fausto lá de Caxias. O sobrinho de Maria Luísa é o Assir Locatel, né? É sobrinho mesmo, né? Então vamos orar por essas pessoas e aqueles que nós temos colocado diante de Deus constantemente, né? Essa semana, meu sobrinho neto, Davi, fez 3 aninhos e graças a Deus está com saúde. Vamos orar pelo Nisquier, que está cometido de um resfriado muito forte, e a Lorena também está com um resfriado também muito forte, e isso incomoda muito, né, a família. Então vamos orar por cada um desses irmãos. Quero avisar os irmãos que o culto do próximo domingo, né, nós vamos transmitir lá da igreja, domingo à noite, ok? Vamos transmitir às 19h30, direto da igreja, se Deus assim permitir, com participações, né, na área da música e outras participações. Deus assim nos permitir, ok? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, neste momento nós nos curvamos diante da Tua pessoa santa, augusta, soberana, para rogar em favor de cada uma dessas pessoas que aqui nós citamos. Nós te rogamos pelos pastores que estão enfermos, te rogamos, ó Deus, pelos irmãos que estão com Covid, pastor Fausto, também o Assir,
agradecemos pela recuperação da Vanessa, agradecemos pela vida do Davizinho, agradecemos a Deus pela vida do diácono Marcelo Júnior. Continuamos orando em favor da tua serva Norma, tua serva Graça. Continuamos a orar em favor da Lenilda, do João, do Ney. Oramos, Senhor, em favor de cada uma dessas pessoas que tem buscado a tua presença, tem confiado em tua graça e em tua misericórdia. Pedimos pela Lorena, pelo Nisquier, para que sua saúde seja restaurada o mais breve possível e esse resfriado não traga maiores consequências. Ó Deus amado, nós te pedimos que estejas confortando a família do nosso irmão pastor Rui, que veio a falecer lá em São Paulo. Que o Senhor esteja abençoando aquela família que está enlutada. Ó Deus amado, nós te rogamos por este trabalho que estamos realizando, que o Senhor mesmo, através do teu Espírito, esteja falando aos nossos corações e às nossas mentes. Que o estudo que nos propomos a realizar nos traga luz, nos traga uma orientação segura, nos traga um discernimento cada vez mais efetivo da tua palavra, que foi produzida para a nossa edificação, para o nosso enlevo, para a nossa exortação, para a nossa alegria, para a nossa edificação. Senhor amado, nós te pedimos isto, agradecidos, e que a tua mão de graça e misericórdia e o teu querer se faça presente, manifestando-se na vida de cada uma dessas pessoas. Assim nós choramos, agradecidos e certos da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nós temos falado à igreja sobre o texto de Mateus capítulo 6, os versos de 9 a 13, quando o Senhor Jesus fala aos discípulos dizendo: vocês não devem orar de maneira errada, procurem orar de maneira correta, falando diretamente com o Senhor, não usando de vãs repetições, não é pelo muito falar. A oração precisa ter pontos bem claros na exposição do nosso relacionamento com Deus. Precisamos entender que na oração existem elementos muito importantes. Vou dar um exemplo para vocês. Veja, eu estou parafraseando o texto. Então Jesus diz: eu vou dizer para vocês como é que vocês devem orar. Vocês devem orar assim, em primeiro lugar, dirigindo-se a Deus como Pai. E aí eu venho falando sobre cada uma dessas expressões. Pai, Pai nosso, que estás nos céus, estás no céu. Santificado seja o teu nome. Eu venho falando sobre isso, né? Santificado seja o teu nome. E depois de eu ter falado sobre isso, eu falei sobre venha o teu reino. Uma quinta-feira inteirinha falando só sobre isso. E agora nós temos, ainda no verso 10, uma outra frase que diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas essa frase eu vou ficar apenas com a parte A. Faça-se a tua vontade. A parte B da frase, eu acho que vai ficar para quinta-feira. Isso se eu terminar essa parte A, essa primeira parte. Faça-se a tua vontade. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é uma coisa muito interessante que eu acho, né? Normalmente acontece com namorado. Namorados, seja o rapaz, seja a moça, pessoas que estão acostumadas a colocar diante de Deus seus pedidos. E eu já ouvi muito isso.
principalmente as moças, né? Não há discriminação nenhuma aqui não. As moças falam assim: ó Senhor, ó Senhor, dá-me um namorado, um marido, dá-me um marido. Dá-me um marido, Senhor, que seja bonito, moreno ou loiro, né? De olhos azuis. Moço forte. Dá-me, Senhor, um moço crente, piedoso. De preferência que ele tenha um bom emprego, que aliás quem se preocupa mais com isso são os pais da moça. Tenha um bom emprego, seja inteligente, dedicado, fiel. E aí, é claro, a moça traça um perfil do marido que ela quer. Então, ó Senhor, é muito difícil a moça orar assim: ó Senhor, dá-me um marido, segundo a tua vontade. Aí a coisa pega. Por quê? Lá no seminário, quando nós criamos um código, lá na década de 80, criamos um código que era o seguinte: tinha a moça eleita, tinha a predestinada e tinha a consagrada. Então os seminaristas arranjavam uma moça, a namorada, aí a gente começava a perguntar: ela é o quê? É eleita? Ela é predestinada? Ou ela é consagrada? Então a consagrada era aquela que era muito ativa na igreja, tocava piano, era professora das crianças e tal, não tinha muita beleza não, física, mas muito bela interiormente, muito assim, talentosa, vários dons e dedicada, era uma consagrada. Então, às vezes ela não tinha lá muita beleza física, nada disso, mas era consagrada, então valia a pena. E tínhamos a predestinada. Essa predestinada era aquela que o cabra não escolhia, caiu na mão dele, feia, bonita, rica, pobre, mas que ele não tinha como escapar. Não tinha como escapar dela. Era predestinada. E a eleita era aquela que ele escolhia pelos dons, pelos talentos, pelos dotes, pela beleza física. Ele falava: aquela dali é do jeito que eu quero. Então ele elegia aquela. Então era a tal da eleita. Assim, muitas moças, né? E rapazes também dentro da igreja pedem ao Senhor: Senhor, me dá um esposo, ou então me dá uma esposa, mas que seja assim, 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 assim. Aí Deus só precisa estalar o dedo e arranjar a pessoa. Agora, difícil é fazer essa oração: ó Senhor, me dá um marido, segundo a tua vontade. Aí dá um marido lá e aparentemente você não queria, não gostaria. E agora? É muito difícil, não apenas com isso, mas no emprego, na vida pessoal, na questão da saúde, né? Em tantas outras questões, é muito difícil nós orarmos essa frase, essa parte da frase: Senhor, faça-se a tua vontade. É muito difícil, não é fácil. Porque nós vamos perceber aqui no estudo que normalmente a nossa vontade, ela pende muito para a carnalidade, ela pende muito para a materialidade. E nós entramos em conflito com a vontade de Deus, que nem sempre a gente concorda, né? Nem sempre a gente concorda. Eu conheço um samba antigo que fala sobre isso, mas eu não vou cantar, não vou falar desse samba, né? Mas o sambista diz que Deus o fez de várias formas e ele não estava satisfeito com a forma que Deus fez. Fez ele nascer pobre, fez ele nascer sem... Ele tinha o mundo inteiro para nascer, mas nasceu numa favela, nasceu pobre, cheio de problemas, e ele não concordou.
com vontade de Deus. E é natural, isso acontece muito. Portanto, o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: eu vou falar para vocês, quando vocês orarem, vocês digam para Deus, para o Pai, faça a tua vontade. E vocês querem ver como a coisa não é tão fácil? Vou dizer para vocês. Essa expressão, quando nós a falamos, ou quando nós oramos usando essa expressão como base da nossa oração, entre outras coisas, estão várias bases aqui, o que nós estamos fazendo? O que nós devemos fazer? Isso é um clamor? Que pode ser um clamor, olha só, Senhor, faça a tua vontade, Senhor, faça a tua vontade. Mas na maioria das vezes nós queremos que essa vontade do Senhor seja a nossa vontade. Mas isso tem que ser um clamor constante. Senhor, faça a tua vontade. Faça-se a tua vontade. É um clamor que a igreja deve se levantar, que cada um de nós deve levantar nos momentos de tristeza, de dor, de enfermidade, de dificuldade, nos momentos em que enfrentamos crises no governo, na sociedade, na própria igreja, na nossa família. O que Jesus está ensinando é que nós precisamos estar atentos para, diante de Deus, fazer esse clamor constantemente. Senhor, eu não gosto disso aqui. Como Abraão disse, olha, vou fazer a vontade do Senhor. O próprio Senhor Jesus falou isso. Indo para a cruz, ele disse, eu não gostaria de ir. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. Mas essa frase é um clamor, deve ser um clamor nos nossos lábios, em nosso espírito. Agora, é muito difícil o momento em que essa frase precisa ser dita em submissão. E ela tem que ser dita em submissão. Senhor, me dá um marido. Eu quero um marido. Eu quero uma esposa. Eu quero um filho. Eu quero um emprego. Eu quero isto, eu quero aquilo. Mas faça a tua vontade. Isso revela uma submissão. O que Jesus está ensinando aqui, que na nossa oração, nós temos que estar submissos ao Senhor. Submisso. E seja qual for a vontade do Senhor, nós precisamos nos curvar diante dela com humildade. E nós somos muito soberbos. O ser humano é muito soberbo. Olha, eu hoje com 64 anos, eu vou dizer para vocês, quando eu era mais novo, mais jovem, eu lia o texto de Eclesiastes, capítulo 11, e ficava pensando quão distante está essa realidade da minha pessoa. E eu não sabia que estava tão perto. Eu ontem fui subir numa cadeira, ontem ou antes de ontem, eu fui subir em uma cadeira para trocar uma lâmpada, quase que eu não consegui subir na cadeira. Me deu assim uma fragilidade muscular tão grande. Isso não é sempre não, mas eu senti. Antigamente eu pulava um muro. Eu me lembro que uma vez eu vim correndo da rua, o muro lá da nossa casa em Tribobó, eu vim correndo, dei um pulo, bati com a mão em cima do muro e pulei do outro lado. Olha, quando eu era mais jovem, eu impressionava o meu filho segurando na beira de uma mesa, na borda de uma mesa com as mãos, e esticava o corpo igual um ginasta profissional. Meu filho ficava impressionado com aquilo. Todo mundo se impressionava com a resistência, com a força. Mas hoje é coisa diferente. Eu não aceitava muito. Mas a verdade, irmãos, é que as coisas mudam. A vida passa. Não é? E nós somos muito soberbos. Nós achamos que nunca vamos envelhecer. Achamos que nunca vamos ter aquela doença terrível que o outro teve. Não imaginamos que vamos passar pelas agruras que muitos passam,
Afinal de contas, até agora não aconteceu nada, está tudo bem. Eu acho que vai ser assim até o final da minha vida. Lê do engano. De jeito nenhum. Isso deve nos tornar submissos diante de Deus, dizendo sempre para Ele: Senhor, seja com 20 anos, seja com 80 anos, seja forte ou seja fraco, inteligente ou não, faça a tua vontade na minha vida. Se o Senhor me quer deixar viver, me deixe viver. Se o Senhor quer tirar a minha vida, tire a minha vida. Se o Senhor quer me dar alguma coisa, me dê. Mostre sempre para mim qual a tua vontade. Mostra sempre para mim o teu objetivo. Mas eu quero que o Senhor cumpra em mim a tua vontade. Faça a tua vontade. Submissamente eu lhe peço isso. Agora, tem gente que usa essa expressão ou raciocina com respeito a esse domínio divino com uma coisa chamada resignação, que não é correto. Ah, estou resignado. Deus quer me fazer sofrer? Que eu sofra. Ah, Deus quer me dar uma doença? Ah, então dá. Essa resignação não é correta. Quando eu disser, faça a tua vontade, Senhor, eu não posso falar isso apenas como uma resignação. Porque a resignação é parente da desistência, da desesperança, da falta de fé. Ah, quer saber de uma coisa? Minha vida não muda, a situação está desse jeito, que Deus que faça a vontade dele na minha vida, eu vou largar para lá, não vou mais lutar, eu vou desistir, não quero mais saber. Deus que faça o que ele quiser. Isso está errado. Não é por aí. Nós precisamos pensar neste domínio, nesta economia, nesta soberania divina, sem resignação. Temos que fazer como Jacó. Vamos lutar com o anjo, até nos abençoar. Temos que fazer como aquela viúva que bateu na porta do juiz iníquo. Nada de resignação. Temos que lutar como aquela mulher do fluxo sanguíneo, do fluxo de sangue. Temos que clamar como o cego: Senhor, filho de Davi. Não, eu não estou satisfeito com essa situação, não. Eu estou submisso. Se o Senhor quiser fazer a sua vontade, faça. Agora, eu não estou gostando disso. Eu quero mudar. Eu quero ir até o último instante da minha vida lutando para melhorar na minha vida moral, espiritual, física, familiar. Eu recebi um áudio, um vídeo, aliás, de uma senhora. Eu não sei quantos receberam. Eu vou ver se eu consigo achar, que eu recebo muita coisa. Uma senhora idosa, 86 anos, falando sobre a vida. Como ela não desiste, como ela não se resigna diante das dificuldades, como ela enfrenta as coisas. A visão que essa mulher tem. A mulher é impressionante. Ela inspira qualquer um a continuar lutando, sem se resignar. Então, quando você pensar nessa soberania divina, de que Deus tem todo o poder, soberano que Ele é, não diga essa frase com resignação. Ah, quer saber de uma coisa? Não tem jeito, a vida é assim mesmo, eu tenho que sofrer mesmo, e as coisas são assim. Quer saber de uma coisa? Deus que faça o que Ele quiser, Ele que faça a sua vontade. Não, não é assim. Deus quer ver o nosso clamor. Jesus só disse para o Pai: cumpra-se em mim a tua vontade, depois que ele clamou e pediu para escapar daquele cálice. Passa de mim esse cálice. Aí quando o Senhor disse: não vou passar, ele disse: tá bom, então cumpra-se a tua vontade, né? Submissamente eu vou aceitar isso. Quando Paulo orou ao Senhor por 3 vezes, né, sobre aquela matéria específica, depois ele não se resignou, não. Ele se submeteu. Ele disse: olha, Senhor, então, já que o Senhor não quer, estou insistindo, estou pedindo, mas já percebi que o Senhor não quer. Então, cumpra-se em mim a tua vontade. Assim como o Senhor disse: minha graça se basta, tudo bem. Agora eu vou aceitar isso aí e não vou mais incomodar o Senhor. Agora, essa expressão,
cumpra-se a tua vontade, ou faça a tua vontade, pode e deve ser também, de nossa parte, um compromisso com o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor faz melhor do que eu. Eu sei que o Senhor vê como eu não vejo. Eu sei que teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Eu sei que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Então, eu vou lhe declarar o seguinte, eu vou fazer um compromisso com o Senhor. Cumpra a tua vontade, faça a tua vontade. Faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade na vida da igreja. Faça a tua vontade na vida da minha família. Faça a tua vontade na vida da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Não me deixe me resignar e desistir. Me dá forças para suportar. Mas eu coloco diante do Senhor com um compromisso. O que o Senhor decidir, estará decidido para mim também. A tua vontade será a minha vontade. Revela isso na minha vida. Faça a tua vontade. Isso é correto. Uma outra forma correta de avaliarmos essa frase não só deve ser um clamor em nosso coração, em nossa mente, não apenas deve ser um ato de submissão, não apenas deve ser um compromisso assumido com Deus, o nosso Senhor, de receber dele o que ele determinar, assim como Abraão tinha um compromisso com Deus, é justamente a quinta coisa que eu quero falar. Essa frase precisa ser uma declaração de fé. Quando Abraão recebeu a palavra do Senhor, dizendo, pega teu filho, vai lá no monte e oferece ele em sacrifício. Olha bem a situação. Será que você imagina que Abraão falou assim, puxa, que bom, que legal, que coisa boa. Eu não via a hora do Senhor pedir para eu sacrificar meu filho. Estou tão feliz. De jeito nenhum. Isso tem que ser uma declaração de fé. Abraão não titubeou, por isso que ele é chamado pai da fé. Ele é chamado pai da fé. Por isso, porque ele sabia que precisava se submeter a Deus em sua vontade santa e soberana por um ato de fé. Faça a tua vontade, Senhor. É para sacrificar o meu filho? Eu tenho fé que o Senhor está realizando algo bom para a sua glória e eu sou teu servo. E por isso o nome daquele monte passou a ser chamado O Senhor Proverá. Eu tenho fé. E quando ele se despede dos seus empregados que estavam acompanhando, ele disse assim, vocês fiquem aqui, eu vou subir no monte com o moço, nós vamos adorar e depois voltarei. Foi isso que ele falou? Não. Ele disse, e depois voltaremos. Olha que coisa. Olha, você vai entregar seu filho, vai sacrificar seu filho no altar, no holocausto, seu único filho. Ele disse, sim, Senhor. Mas a fé de Abraão era tamanha que, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, até de uma pedra Deus pode suscitar um filho de Abraão. E era isso que Abraão cria. A declaração do seu coração, a certeza do seu coração, era uma certeza de fé, de que Deus jamais quebraria a sua promessa de uma descendência abençoada, através de um filho legítimo, como era o caso de Isaac. Então observem que essa declaração, essa compreensão que nós precisamos ter dessa frase da oração chamada do Pai Nosso, essa oração que muitos chamam de oração dominical, esse modelo, esta frase ela tem em si esta necessidade de ser uma declaração de fé. Senhor, faça a tua vontade, porque eu sei que ela é boa. Faça a tua vontade, porque eu sei que ela é uma bênção.
Faça a tua vontade, porque ela vai glorificar o teu nome, vai edificar a igreja, vai edificar a minha vida. Ela redundará em glória para o Senhor. Eu te declaro isso. Faça-se a tua vontade, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. É isso que Jesus está ensinando. E essa expressão deve estar latente em nosso coração, em nosso espírito, em nossa mente, para que clamemos sempre ao Senhor. Faça, Senhor, a tua vontade. Estou submisso a ela, seja o que for. Eu não estou resignado, não. Eu tenho lutado, tenho rogado, mas sou submisso, porque eu tenho um compromisso contigo, um compromisso de fé. Me submeterei pela fé, porque sei que tu és Pai amoroso, sábio, perfeito. Mas tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre essa expressão: faça-se a tua vontade. Não é fácil. Não é fácil. Uma mãe que vê um filho às portas da morte, como a minha mãe viu quando eu tinha 9 anos de idade, e ela orar ao Senhor e dizer: Senhor, faça a tua vontade. A filha do pastor Daniel, a Daiane, um dia antes de ele vir a óbito, ela postou uma mensagem, e nesta mensagem ela dizia: eu tenho certeza que Deus fará o melhor para o meu pai. E Deus permitiu que aqueles 40 dias, a família toda e os amigos, nós todos, os irmãos, a igreja, nos preparássemos para concretizar, materializar a nossa aceitação da vontade de Deus. Não é fácil. Não é nada fácil. Depende de uma vida diante de Deus, depende de uma vida de submissão, de obra, trabalho, leitura da palavra, vida de oração, de santificação, para aceitar a morte de um ente querido, para aceitar uma enfermidade, uma doença, como o pastor que eu citei aqui, que morreu ontem, lá em São Paulo, pastor presbiteriano. Ele teve um tumor no cérebro e veio a óbito. Não é fácil aceitar isso, moço novo. Eu perdi vários colegas. Um dos meus colegas, no último ano, sofreu um acidente de carro e morreu. O outro, um ano depois de formado. E eu já perdi vários colegas. Não é fácil. Não é fácil você olhar para o caixão da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu pai, do seu marido, irmão, alguém, e dizer assim: pai, eu aceito o que o Senhor está fazendo. Eu aceito sem discutir com o Senhor. É muito difícil, irmãos, aceitar a enfermidade, aceitar o golpe existencial. É muito difícil, não é fácil. Por isso é que Jesus está explicando aqui, tentando mostrar isso para os discípulos. Vocês precisam aceitar, aceitem a minha vontade. Quando vocês disserem: faça-se a tua vontade, busquem no Espírito Santo força para aceitar, porque não é fácil. Não estou aqui dizendo que essa oração é fácil, não. Essa expressão, Senhor, faça-se a tua vontade, né? Que eu tenha um namorado bonito, uma namorada bonita, com dinheiro, bom emprego, crente fiel, pessoa nobre, isso e aquilo. Senhor, faça a tua vontade na minha vida profissional, que eu seja um grande médico, um grande dinheiro, um grande profissional, alguém que tenha uma profissão maravilhosa. Senhor, faça a tua vontade na minha vida, né? Que eu tenha um bom emprego, uma boa casa, que eu tenha isso e tal. Não. Esse faça-se a tua vontade, o Senhor pode exigir que você vá morar numa tapera. Quando eu fui para o Nordeste, eu não sabia o que ia acontecer.
Eu nunca tinha ido lá. E eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu vou. E faça-se a tua vontade. E eu fui buscar água para beber a 80 quilômetros de distância. Muitas vezes meus filhos tinham que ir na casa de algumas pessoas procurando um lugar para tomar banho. Uma vez eu cheguei da roça, num trabalho, e cheguei no banheiro, era 2 horas da manhã, tirei a minha roupa. Quando eu abri a torneira, minha esposa estava em semicoma, porque ela sofreu um acidente, estava na cama, dopada. E eu cheguei, ela estava ressonando, entrei no banheiro. Quando eu abri a torneira, cadê água? Eu me lembro que eu chorei muito, sentado no chão do banheiro, e dormi ali no chão, nu. No dia seguinte, bem cedo, eu acordei nu no chão do banheiro, mas com a fé inabalável em Deus. E naquele dia eu falei: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E foi assim. Eu tenho tentado viver assim, e Deus tem me dado a honra de conseguir aceitar. Hoje a minha situação é totalmente diferente, mas quando eu vim para cá, para essa região, eu disse ao pastor Genésio: eu não quero saber se vou ganhar, quanto vou ganhar, eu não quero saber onde vou morar, não quero saber o tamanho da igreja, não quero saber nada, eu quero saber o seguinte: vocês precisam de um pastor, de um profeta? Eu sou, diante de Deus, e eu estou pronto a estar aí com vocês para ajudá-los. E eu vim, com uma mão na frente, outra atrás. E a primeira igreja que o presbitério me mandou, a igreja entrou em litígio com o presbitério, não comigo, e saiu do presbitério, e eu fiquei sem igreja nenhuma. Eu aceitei aquilo. Como eu tenho aceitado de Deus tudo que Ele tem permitido em minha vida. Porque eu sempre faço essa oração: Senhor, a minha vida é tua, faça a tua vontade. Se eu preciso ter, se o Senhor quer que eu tenha alguma coisa, eu vou ter. Se o Senhor não quer, eu não vou ter. Se o Senhor quiser me dar saúde plena, aleluia, obrigado, eu vou gostar muito. Mas se o Senhor não me der, eu também aceito a tua vontade soberana. Não é fácil aceitar coisas que nos parecem negativas, mas é uma bênção quando você aceita pela fé, com submissão, tá? Quando você aceita assim, o Senhor faz maravilhas na sua vida. Então o que Jesus está dizendo não é para a gente se submeter a um capricho divino. Ele está dando uma orientação para que nós sejamos submissos ao ponto de estarmos prontos, né, para receber, preparados para receber muitas bênçãos incontáveis do nosso Deus. Não é fácil, mas aprenda, faça isso. E não é fácil de aceitar, muito menos de entender. Como é que eu vou entender o fato de Deus permitir um filho que nasça com um defeito físico? Como é que eu vou entender o porquê Deus permite que aconteça um caso gravíssimo de uma enfermidade dentro da minha casa? Como é que eu vou entender uma enfermidade mortal na vida desses meus colegas pastores? Outros que já foram a óbito, como o Buenaventura, o Eudes Catrinck, né? O Nicolau Liberato, Daniel dos Santos, tantos outros, pastor João Gomes, os nossos grandes líderes, pastor Sebastião, pai do Eliezer, que faleceu jovem ainda. Irmãos, não é fácil de aceitar, muito menos entender. E eu sempre falo para Deus: Senhor, eu não entendo, mas eu aceito. Faça a tua vontade. Com vontade, a expressão que eu vou usar aqui é no aspecto humano. Uma vontade muito doida, muito fora do normal. Permitir que corte a cabeça de João Batista. Tá doido.
sentido permitir que Isaías, o profeta, fosse cerrado ao meio, enfiado num tronco, vivo? Gente, que coisa louca! Como é que eu vou entender uma coisa dessa? Nunca! Nunca vou entender como homens e mulheres, ao longo da história, incluindo os discípulos, os apóstolos também, a todos, que já sofreram tanto, sofrem tanto, ao redor do mundo, então suas vidas são ceifadas, na China, na janela 10x40, e ao longo da história. Como é que eu vou entender isso? Os espíritas procuram dar uma explicação para as coisas ruins e negativas. Né? Eles têm lá a sua teoria, não vou discutir isso aqui. E as religiões todas, inclusive as de cunho cristão, que se chamam de cristãos, todas, com exceção dos evangélicos reformados, buscam respostas e explicações para as coisas ruins que acontecem aqui na Terra e depois da nossa partida. Ninguém, nenhum ser humano, até hoje, só Deus, só Jesus entendeu. E ninguém mais, ao longo da história, há de entender, nunca entendeu nem vai entender o plano de Deus. Porque o dia que um de nós entender a mente de Deus, seremos igual a Ele. Entendemos os planos dele. Portanto, só nos resta o quê? Aceitar. Não fique tentando entender por que meu filho morreu, por que eu perdi isso, por que a enfermidade tal, por que essa situação, por que isso, por que aquilo. Isso tudo acaba por ofender a Deus. Nós não temos que entender nada. Nós temos que aceitar. E aceitar pela fé. Fé submissa a uma sabedoria infinita do nosso Deus. Então, repetindo, essa expressão, faça-se a tua vontade, deve ser um clamor da igreja, para que Deus realize a sua vontade no mundo, sua vontade sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Isso com muita submissão, não com resignação, que nem Jesus se resignou. Senhor, passa de mim este cálice. Paulo também orou, insistiu, mas quando o Senhor deu a última palavra, tanto Jesus como Paulo e todos os outros servos do Senhor se submeteram e assumiram com Deus um compromisso. Aceitarei pela fé a tua vontade, mas não me peça para entender, porque eu não vou entender nunca. E tem muita gente querendo entender por que isso, por que aquilo outro. Então, não, vai bobagem. Não vai morrer sem entender. Vai morrer sem entender. E se for para o inferno, aí é que não entende mesmo. No céu ainda vai entender pela revelação maravilhosa de Deus, onde teremos ali, veremos como Ele vê, Ele nos participará de todas as coisas. Nós vamos entender. Mas fora isso, não. E, por último, essa expressão me leva a questionar o seguinte: isso deve ou não ser uma parceria? É uma parceria. Senhor, faça a tua vontade. E aí tem uma expressão que se usa muito aí de forma coloquial, jovens, às vezes na periferia, linguajar meio malandro, a turma fala assim, tamo junto. Não fala nem estamos, é tamo. Tamo junto. E aí, parceiro? Sou fechamento, hein? Sou parceiro. Sou fechamento contigo. Tamo junto. Você deve falar isso para Deus. Não com essas palavras, nem com essa malandragem toda. Aí, Senhor, tamo junto, hein? O Senhor quer que eu sofra? Tamo junto. Eu vou estar junto com o Senhor.
O senhor quer que eu enfrente essa situação difícil? Tamo junto. Nós somos fechamento, nós dois. Sou seu parceiro, senhor. Porque se o senhor está mandando, se o senhor está permitindo, o senhor não é bobo, o senhor sabe das coisas, o senhor tem controle. O senhor está falando aqui que é para eu dizer, faça-se a tua vontade, eu vou fazer. O que o senhor quer que eu faça para que a tua vontade se cumpra na minha vida? Porque tem muita gente resistente, irmãos. Querem um exemplo? Jonas. Deus falou para ele assim, minha vontade é que você vá a Nínive e pregue para aquelas 120 mil pessoas. Aí Jonas disse, é ruim, hein? Aquele povo não presta, Senhor. Aí Deus falou assim, eu sei. Eles não prestam, por isso que eu estou mandando você ir lá pregar para eles. Mas, Senhor, aquele povo é um povo ruim. Eu sei. Mas eu quero você como meu parceiro. Vai lá. Ah, não vou não, senhor. Tá bom. Foi para o navio quase naufraga, eles mesmo se auto-intitulam culpado, é jogado no mar, o mar se acalma, um grande peixe o engole. Ou seja, ele não queria ser parceiro de Deus. Não queria. Judas se recusou, depois de um certo tempo, a ser parceiro de Deus, de Jesus. E tem muita gente ao longo da história que não gosta da maneira como Deus age e até recebe orientação de Deus sobre algumas coisas, mas não aceita ser parceiro de Deus. Não aceita. E Deus fala no seu coração, quero que você seja um missionário. Já, é ruim, hein? Não quero. Tem muita gente que não se submete à vontade de Deus, e mesmo aqueles que dizem que se submetem, na hora de dar a sua cota de participação, não dão. Não dizem para o Senhor, olha, Senhor, pode cumprir minha tua vontade, que eu estou junto com o Senhor, sou parceiro. Vou fazer de tudo para que a tua vontade se cumpra em minha vida. Isso é uma coisa muito importante, meu irmão. Muito importante. Eu, reverendo Jessé, reverendo Francisco Maia, não somos os melhores homens do mundo, assim como muitos outros que fizeram como nós não são também. Não somos perfeitos, somos pecadores. Mas no dia em que o Senhor chamou a mim, chamou o Jessé, chamou o Francisco, para largar nosso emprego, nossa vida tranquila, aparente, nosso emprego no Estado, estabilidade, nossa casa, nossa família, nós não entendemos. Nós não entendemos. Eu nunca entendi aquilo. Hoje eu aceito. Hoje o Senhor me fez entender. Hoje eu entendo espiritualmente o que aconteceu comigo. Mas naquele dia eu disse, Senhor, estamos juntos. O Senhor quer cumprir a tua vontade na minha vida? Conte comigo. Eu vou fazer o que o Senhor mandar. Vou ser parceiro do Senhor. Não vou ser negativista, não vou ser contrário, vou estar junto com o Senhor. Eu quero que você lembre disso. Essa frase, simples frase. Primeira parte da frase. Faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Isso deve ser um clamor da igreja. Porque muita gente fazendo a sua própria vontade. Muitos líderes levando a igreja a viver de acordo com a vontade desses líderes, das instituições. Tudo errado. A vontade que deve prevalecer sobre a igreja é a de Deus. E nós devemos levantar um clamor para que ele manifeste essa vontade, como manifestou no século XVI, na grande reforma. Temos que fazer isto em submissão, como um compromisso de vida. Isto é um gesto, é uma declaração de fé. Senhor, faça a tua vontade. Doa quem doer. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Me dá apenas força para suportar. Mas manda ver aí, manda bala. O que o Senhor fizer. O Senhor mandou, tenho certeza que vai redundar em glória para o Senhor e bênção para mim. Eu sei que não vai ser fácil. Largar isto, aquilo, passar pela grura, pelo vale da sombra da morte. Eu sei que cumprir a tua vontade nunca é fácil.
E eu sei que eu não vou entender muita coisa que o Senhor vai me fazer passar. Mas eu aceito porque eu sou parceiro do Senhor. Quero ser seu parceiro. Você já tinha pensado nisso? Em ser parceiro de Deus para cumprir a vontade dele em sua vida? Meus irmãos, eu quero encerrar declarando o seguinte, que a vontade do Senhor é soberana, que mesmo que você não goste, ele vai fazer. Mesmo que você não aceite, você não vai mudar nada. Você não vai mudar nada. A vontade dele vai ser cumprida. Não tem jeito. Então é melhor que você seja parceiro dele. Aceite numa boa, como diz a galera aí, né? Pois é, aqui, ó. A vontade do Senhor é soberana, a vontade do Senhor é sábia, a vontade do Senhor é perfeita, a vontade do Senhor é sempre, sempre boa, a vontade do Senhor é eterna, ela não começa hoje. Hoje Deus não fala assim, eu hoje estou com vontade de permitir tal e tal coisa, fazer tal e tal coisa. Não, a vontade do Senhor está dentro da sua economia eterna. Tudo que está acontecendo conosco, o Senhor já decidiu. A vontade dele é eterna. A vontade dele visa a sua própria glória, visa o bem dos seus filhos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E lá em Romanos 8, é muito claro o fato de que a vontade do Senhor visa o bem de seus eleitos. A quem ele escolhe, a quem ele predestina, a quem ele chama, a quem ele santifica, a quem ele glorifica. A vontade do Senhor é inquestionável. Não adianta você questionar, brigar, ficar chateado e se revoltar. É besteira. Vai gastar tempo, gastar energia, vai se aborrecer, entristecer você e o Espírito Santo e não vai adiantar nada, porque a vontade do Senhor é inquestionável. E mais, é imutável. Sem falar que a vontade do Senhor é justa. A nossa vontade é injusta, mas a vontade do Senhor é justa. Essas são as razões pelas quais nós devemos entender essa orientação de Jesus. Não é apenas fazer a oração do Pai Nosso como se fosse uma reza. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Epa, para aí. Seja feita a tua vontade. Será que eu vou aceitar? Seja feita a tua vontade. Será que ela é boa? Seja feita a tua vontade. Deus resolveu isso agora? Seja feita a tua vontade. É uma coisa santa? Seja feita a tua vontade. Será que eu posso questionar? Seja feita a tua vontade. Será que ela é justa? Claro que é, meu irmão. Essa oração é maravilhosa. Se você parar um pouquinho para perceber, desde o início das minhas lives, tá? Desde o início do Pai Nosso, se você tem todas essas lives, observa, analisa, né? Não tirei isso de livro nenhum, não copiei de lugar nenhum, aliás, eu não faço isso, né? Eu tenho pavor disso, de ficar copiando coisa dos outros e lendo de livro dos outros e ler coisas escritas. Vocês já perceberam que eu não leio nada. É tudo fruto daquilo que o Espírito Santo coloca em meu coração. Tem nada. Se não for essas lives, os meus sermões desses 35 anos, está tudo perdido. Perdido no sentido de que não foi nada registrado. Eu só tenho registrado meus estudos de terça-feira, de crescimento. O resto está no coração das pessoas e no livro santo de Deus. Alguns na minha mente. Mas são milhares e milhares de mensagens. Então, não tem nada escrito. Agora, essa live está dando uma bênção para a gente. Você pode ir lá na primeira quinta-feira, no início do Pai, vir até aqui e nós vamos continuar até o final. Porque não é uma reza, não é uma cantilena. Tá? É um modelo de oração. E cada palavra, cada frase tem um ensinamento. Tá? Nada contra você orar a oração do Pai Nosso. Você não vai estar pecando, não vai para o inferno, não vai nada disso. Bobagem, isso aí não tem nada demais. Só que cada expressão dessa é carregada de ensinamentos, como essa que vimos hoje. Amém? A próxima vez que você falar isso, faça-se a tua vontade. Pense em tudo isso que eu falei. Pense. Reveja a live.
reveja os textos, o estudo, pense, raciocine. Quem sabe você faça observações valiosíssimas e depois contribua comigo. Ó, pastor, tem mais coisa aqui que nós descobrimos. Faça como os crentes bereanos. Deixa o Senhor cumprir a vontade dele na sua vida, irmão. Aceite pela fé. Seja parceiro de Deus. E submeta-se a essa vontade soberana, perfeita, amorosa e justa e eterna. E assim Deus nos abençoe. Amém? Que bom. Meus queridos, o Moisés Nascimento está conosco, além de todos vocês que estão aí nos assistindo, né? Pastor Gilmário, meu grande amigo, Pastor Gilmário, Deus abençoe, querido, o nosso famoso Gel, né? Então, mas só nós na intimidade podemos chamar você de Gel, né? Ou não? Todo mundo? Pronto. Todo mundo pode chamar o reverendo Gilmário de Gel. Reverendo Gel. Pessoa maravilhosa, extraordinária. Meu amado primo Edmilson. Depois passa para mim notícias da igreja, Edmilson. Eu tenho orado por você, viu? Muito obrigado. A Beatriz Boechat, a tia da Nova, minha tia também, né? Pessoa maravilhosa, a gente chama de montão. E o nosso irmão Joteni está pedindo que continuemos orando por sua família, né? Aqui em São José e também por seu neto. E a nossa tia Ezi, a gente chama carinhosamente de tia Zizi, esposa do pastor Jurandir, tá? Está pedindo que oremos por sua saúde. Faremos isso, tia, sem problema nenhum, tá bom? Eu quero dizer aos irmãos que às terças-feiras eu estou participando de umas lives, umas entrevistas com a Igreja Batista Monte Cristo. Você pode seguir pelo Instagram, Igreja Batista Monte Cristo, lá em Barra Mansa. Estamos falando sobre os apóstolos, sobre Pedro, sobre temperamento controlado pelo Espírito, sobre batismo com o Espírito Santo, muita coisa gostosa que estamos fazendo ali. Então você pode participar se você quiser, tá bom? É um trabalho maravilhoso, o pastor lá, um pastor amigo, pessoa nobre que nós estimamos muito, pastor Davidson, pessoa sensacional, ok? E na terça-feira também, isso é às 8 horas da noite, porque 5 horas temos a nossa reunião liderada pelo presbítero Inácio. No próximo domingo nós teremos a nossa escola dominical normalmente. Eu havia feito uma confusão com a data da eleição. No dia 15 é que nós não teremos a escola dominical. Por conta das viagens que as pessoas têm que fazer, né? Os professores, gente trabalhando. Então, no dia 15 nós não teremos a escola dominical. Mas domingo agora teremos. E domingo à noite, às 19h30, Deus nos permitindo, estaremos avaliando, né, as nossas vidas e a vida da igreja de acordo com uma das igrejas do Apocalipse, ok? A última que nós falamos foi a de Esmirna, mas agora queremos falar sobre uma outra, se Deus nos permitir. Se o Espírito Santo conduzir de forma diferente, será outra mensagem, ok? Vamos orar pelo seminarista Everton. Ele será examinado na banca na segunda-feira. A sua monografia, ele vai ter que fazer uma exposição e a banca examinadora vai ali dar a nota para homologar, né, o nosso irmão como bacharel em teologia. Então, vamos continuar orando pela Renata, pela Catarina, que vai chegar e bonita, saudável, né, parecida com a Renata, tá, Everton? É que eu disse que ela vai nascer bonita, né? Então a gente tem que explicar direitinho. Queridos, Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar com uma oração e a bênção nesse momento, dando uma boa noite para todos vocês, para que Deus assim esteja nos sustentando. Senhor nosso Deus, amado, eterno e querido Pai, agradecemos-te, Senhor, pela vida dos teus servos, Moisés, pastor Gilmário, Edmilson, teu servo Edmilson, nossa tia Beatriz. Ó Deus amado, obrigado por esses irmãos e os outros irmãos que estão participando conosco,
muitos deles em vários lugares como Bahia, por exemplo, São Paulo também, Minas. Ó Deus, abençoe estes teus servos que estão distantes fisicamente, mas próximos no Espírito. Pedimos, ó Deus, que esteja acompanhando a vida da família do teu servo Joteni, a vida do seu neto, seu filho que está nos Estados Unidos. Pedimos também a Deus pela saúde da tua serva Exibo Echá, nossa carinhosa tia Zizi. Fica com essa serva do Senhor, sustenta a ela e ao seu esposo, teu servo pastor Jurandir, que tem um ministério tão extraordinário diante do Senhor, diante dos homens. Casal exaustivamente operosos, né? Um casal operoso na tua obra, naquele seminário. Ó Deus, abençoa os teus servos, cuida deles, dos seus filhos, dos seus netos, cuida de cada um, das suas noras, seu genro, enfim, Senhor, cuida daquela família. Te agradecemos também, ó Senhor, a bênção que deste a mim e a Norma sobre esta cirurgia e como tudo transcorreu de forma tão perfeita, muito além do que nós imaginávamos. Ó Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo isso e obrigado por esta palavra que Teu Espírito colocou em nosso coração e nossa mente. Rogamos-te que produzas aquilo que só o Senhor pode produzir, ou seja, cumpra-se em nossas vidas a Tua vontade e nós estaremos aqui submissos, declarando nossa parceria de fé diante do Senhor. Recebei agora a bênção, irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Meus amados, queridos irmãos, muito obrigado por estarem conosco. Tenham todos uma boa noite e que amanhã despertemos para a glória do nosso Deus, para realizar a obra dele, tudo pela fé, em submissão à sua vontade santa, poderosa e justa. Que Deus assim nos abençoe. Uma boa noite. É.